Olá, meus amados, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast, a mais um Pode Crer. Irei deixar para vocês um versículo da palavra do Senhor. Lá no livro de Salmos, no capítulo 119, diz assim: Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que andam em caminhos retos e na lei do Senhor. Essa é a lei do Senhor, é a palavra de Deus. E nós precisamos meditar na palavra do Senhor noite e dia, criar um hábito de leitura da palavra do Senhor, criar um tempo para Deus. Isso vai edificar a tua vida, queridos. É o conselho que eu deixo para você. Amém? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, a mais um Pode Crer. Hoje nós estamos em Vitória da Conquista. O nosso entrevistado de hoje, o nosso convidado, é o nosso irmão André. Ele é da Igreja Sião, aqui de Vitória da Conquista, e tem um testemunho muito lindo. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque eu tenho certeza que Deus irá usar a vida dele, usar a voz dele, o testemunho dele, para falar profundamente ao teu coração. Antes de chamar o meu convidado, de dar a paz do Senhor para ele, como é o meu hábito, eu irei pedir a você que ainda não é inscrito em meu canal, que se inscreva. Isso é muito importante para mim. Isso me ajuda no meu canal. Se inscreva, dê um joinha, comente, compartilhe ao máximo que você puder. Porque assim como a tua vida será bênção para a tua vida, será para outros também. O nosso intuito é propagar o evangelho, certinho? E no meu Instagram é Cristiane Cunha também. Esse engajamento é muito importante para mim. Assim, a plataforma ela vai compreender que o assunto é importante e vai encaminhar mais pessoas, certinho? Posso contar com você, meus amados? Vamos lá, né, para mais uma entrevista. Irmão André, a paz do Pode Senhor. ser, irmã Seja Cristina. bem-vindo ao nosso canal, ao nosso Pode Crer, né, a essa entrevista. Eu quero te agradecer, meu irmão, por ter concedido a nós esse momento para estar contando um pouco da sua história, da sua vida, para que as pessoas venham saber que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, porque eu sei que grandes coisas Deus realizou na sua vida. Sim. E aí eu queria saber de onde veio André, quem é André, né? Como foi esse encontro de André com Jesus? Mas para chegar no encontro com Jesus, eu sei que teve um caminho longo, Isso. então a gente gostaria de ouvir do Senhor, o Senhor fique à vontade, deixe o Espírito Santo de Deus lhe conduzir, tá Amém. bom, meu amado? Tá ok. Em primeiro lugar, queria te agradecer, né, por esse Amém. trabalho tão maravilhoso que é o Pode Crer e que tem abençoado muitas vidas e hoje não será Amém. É diferente, né? verdade. Muitas vidas serão edificadas, como já tem sido pelas mensagens que têm sido, Amém. né, mencionadas, pelos testemunhos e Sim. hoje não será diferente também. Amém. Um abraço também para todos aqueles que irão nos assistir, Sim. todos os inscritos no canal. Uhum. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. Então, o irmão André, mais conhecido como irmão André, né, Que é bênção. natural aqui de Vitória da Conquista, né, tenho Uhum. 40 anos, tenho dois filhos maravilhosos, minha esposa, a irmã Mara, que inclusive Participou, participou foi também do lindo o Pode Crer, testemunho, né? exatamente. Aproveitando aqui abrindo né, a Sim. sua fala, nós temos a entrevista com ela. Você que ainda não assistiu, vai lá no meu canal, procura que tá lá, Irmã Mara. Muito boa a entrevista com ela. Pode continuar, meu irmão. Certinho. E servo do Senhor, Senhor Jesus Cristo, né? Já sirvo ao Senhor já há 17 anos de caminhada. Sou Amém. membro ali da Igreja Batista Nova Sião, na liderança do apóstolo Edilson, e Bênção de sirvo ali Deus. no grupo diaconal da igreja, né? Que Sou um diácono da maravilha. igreja. Por que começar falando tudo isso? Porque, como você falou, né? Teve uma jornada, teve uma longa estrada Uhum. até chegar
Como está hoje, como né? está hoje, né? Aquilo que a gente está vivendo hoje. E para chegar até aqui, passei por muitos momentos difíceis, né? Assim, falando da minha infância, tudo que os meus pais tinham na condição deles, eles me ofereceram, a nível de educação, a nível de criação, né? E a nível de todas as áreas aqui, da condição deles, eles me ofereceram. Por que começar falando isso? Porque às vezes tem muitas pessoas que passou pelo que eu passei e acabam procurando pessoas para pôr essa culpa, para Sim. falar o culpado foi os meus pais, o culpado foi a minha família. E já eu não penso dessa forma, né? É, a única coisa que ficou assim a desejar na minha família, na minha formação, no meu crescimento, tanto na infância como na adolescência, mas não só para mim, mas para toda a minha família, para todos os meus parentes, foi a questão espiritual, Sim. que a gente não tinha essa definição. Nós não tínhamos assim o contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. Nós não tínhamos um contato com um mentor espiritual, Sim. com um evangelista, com um pastor, ou com alguém que viesse até nós para falarmos da palavra, para falar da palavra de Deus e nos ensinar. Não porque eles não queriam, era porque nós mesmos impedíamos o acesso Sim. dessas pessoas de Deus até nós. Por quê? Porque tínhamos como segmento espiritual uma hora o catolicismo e outra hora a Umbanda, né? Eu praticamente cresci no centro de Umbanda, porque os meus avós, os meus pais, e todos nós estávamos inseridos nesse contexto e tínhamos como religião a Umbanda, né? Então isso impedia desse acesso, esse contato com a palavra de Deus e com as verdades de Deus. Então nós vivíamos assim muito bem, humanamente falando, acerca de alimentação, acerca de estudos. Então tudo que os meus pais tinham, eles não mediram esforço para fazer de mim um bom cidadão. Mas a questão que ficou a desejar foi, eu entendo hoje que foi a vida espiritual, um fortalecimento, um ensinamento da palavra de Deus. E por essa ausência, né, da palavra de Deus no nosso lar, não só eu, como outros primos, sobrinhos, nós acabamos entrando pelo caminho tortuoso, um caminho de vícios, né, de prazeres, de prostituição, e isso muito novo, na adolescência. Aos 14 anos de idade, eu já fumava cigarro, eu já fumava maconha, então tudo isso para nós era assim, bem normal mesmo, né? E como a gente sabe que um abismo ele acaba chamando outro abismo, e eu fui me aprofundando. A minha adolescência tinha uma adolescência muito mesmo complicada. Com 16, 17 anos eu já tinha vários relacionamentos com mulheres diferentes. Então, para a gente era super normal. Já perdia muitas noites em baladas. Ou seja, comecei a curtir as coisas do mundo muito cedo, Cristiane. E isso no futuro trouxe uma consequência terrível e horrível para mim, para minha vida, não só para minha vida, mas para toda a minha família. E aos 17 para 18 anos, eu acabei experimentando o crack que é uma droga terrível e que tem levado a vida de muitos jovens, né? Eu costumo falar que de 100 jovens, de 100 pessoas que experimentam essa droga, um ou dois consegue se sair, porque eu creio que é uma droga que o diabo tem usado para ceifar a vida de muitos jovens, de muitas pessoas e destruir a convivência de muitas famílias, né? E infelizmente eu entrei por esse caminho, pela aquela questão de curiosidade, né? De estar ali com os amigos, com aquelas amizades, tipo, aquele amigo tá usando, então se ele tá usando não tá dando nada para ele, eu também vou usar também, naquela coisa de curiosidade, de querer fazer aquilo que o amigo está fazendo. Então foi nessa aí que eu entrei numa dependência profunda de uso de drogas e de alcoolismo, né? E
eu lembro que tinha momentos que, após o uso de muitas drogas e após passar o efeito, eu ficava em uma depressão profunda dentro de meu quarto, me perguntando por que que eu não conseguia sair, Sim. parar de fazer uso de drogas e sair daquela vida. Uhum. Foi onde eu entendi que sozinho eu jamais iria conseguir sair Sim. desse mundo tenebroso que é o mundo das drogas. Uhum. E nesse meio nesse meio termo, nesse período, os meus pais, eles me ajudaram da forma que eles puderam, me levando em consultas psicológicas. Lembro que tinha um trabalho muito bem feito também na Igreja Católica, na Catedral, que era Uhum. dos narcóticos anônimos, que eu Uhum. participei algumas vezes Sim. também. E assim, tudo quanto era ajuda, as pessoas vinham para me ajudar, para ver se eu conseguia Sim. deixar as drogas, abandonar as drogas, mas eu entendi que todas essas ajudas conseguiu amenizar, mas arrancar a raiz mesmo por inteiro, para estancar, para nunca mais voltar para essa vida, Sim. essas ajudas assim, todas eram boas, mas não foi o suficiente. Uhum. Foi aonde eu entendi que verdadeiramente eu necessitava de um milagre, Sim. de um milagre que só Jesus poderia fazer. Foi nesse período que eu voltei o contato com a minha esposa, que Uhum. até então, por conta de toda essa vida perturbadora, porque uma mulher que é esposa de um usuário de drogas, só ela pode falar o quanto ela sofre com isso também, o quanto os filhos sofrem também, porque não é fácil Verdade. uma mulher se manter firme do lado de uma pessoa que está dependente das drogas, e muitas ainda saem até como culpada, né? Tipo, fulano só ficou assim porque depois que a mulher separou. Uhum. Não é, porque verdadeiramente, muitas das vezes, só a mãe mesmo consegue ficar perto ali porque é mãe. Porque causa muitos danos, né? Muitos trabalhos, muitos problemas chegando, dívidas chegando, só notícia ruim chegando para a família ali, enquanto aquela pessoa está envolvida, imergida no mundo das drogas. E assim foi com a minha esposa, chegou um momento que ela cansou, eu entendi também, né, e resolveu e morar com os pais novamente, até que eu me posicionasse, até que eu pudesse dar a volta por cima e se tornar de fato um melhor pai, um melhor Uhum. esposo. E enquanto isso, em vez de melhorar, a situação piorou porque eu senti muita ausência dela e me entreguei ainda mais ao Sim. alcoolismo, às drogas. Nunca trafiquei, sempre fui Usuário. usuário, né? Mas eu fui me entregando a ponto de se tornar um dependente químico, Quando o senhor, então o senhor iniciou sendo usuário bem jovem. bem Então, jovem. quando vocês se conheceram, ela já sabia quando se casaram? Isso, eu conheci ela no ano de 1999, no Colégio Maria Viana. Uhum. Estudávamos juntos e ali, através de uma gincana na escola, a gente se conheceu, começou a Uhum. namorar. Só que eu já fazia o uso da maconha, Sim. só que não era ainda dependente. Tinha um vício ali, dia sim, dia não, eu usava. Então Uhum. ela me conheceu nesse período. E desde quando ela me conheceu, ela sempre vem, depois que ela descobriu, sempre vinha me dando conselhos, né? Sim. Para que eu pudesse largar, para que eu pudesse abandonar, desejando também um futuro melhor ao meu lado. A gente já pensava em construir família. E depois de um ano, né, ela engravidou do nosso filho, que é o nosso filho mais velho, hoje vai fazer 22 anos. Uhum. E eu acreditava que o nascimento do meu filho, ao ver ele nascer e ver que ele iria precisar, de fato, de verdade, de uma companhia paterna que Uhum. pudesse ensinar boas coisas para ele, eu entendi que iria dar uma melhorada nessa Uhum. minha vida dos vícios. Mas é algo que já estava impregnado dentro E de que, na mim, verdade, era uma luta que o senhor sozinho não conseguia. sozinho eu não Então, dá para conseguia. entender na sua fala que o senhor tinha um desejo Tinha um de desejo, parar, tinha. né? Então, nessa época, era somente a maconha, não é isso? Isso. É aí onde muitos falam
sobre essa questão, até mesmo da liberação da maconha, o perigo que O é, perigo, com né? certeza. Porque chega um momento que não se sacia mais, né? Isso com Exatamente, ela, já que é exatamente. uma droga mais forte. É como se ela fosse uma porta de entrada, não é Com isso? certeza é uma porta, Cristiane, Sim, porque eu mesmo, eu imaginava assim, ó, eu fumo uma maconha aqui, eu tenho certeza que eu nunca vou colocar uma droga mais forte na minha boca. Eu sempre falava sim, isso. E criticava até algumas pessoas que vinham até mim me aconselhando, ó, tá, depois daí você vai querer uma droga mais forte, você sim, pode se tornar um dependente. E eu sempre criticava, mas na verdade é uma porta sim. sim. Chega um momento que até o cérebro, né, Uhum. do usuário de droga, ele não se sacia mais somente na maconha. Tem algo Automaticamente o mais. organismo começa a pedir um negócio mais forte, uma química, é aí onde vem a queda total. Porque Sim, enquanto usar uma vez ou outra, que já é um perigo, já sim, está correndo um risco enorme, onde muitas pessoas acham normal e não é, né, enquanto está usando uma vez ou outra, mas daí é que vem a dependência. sim. Na verdade, tudo acontece assim, né? Tudo tem um Tudo é o começo, né? começo. E assim, bem, como é que o senhor fazia para alimentar esse vício, para poder manter? Porque a gente sabe que droga é cara, Com né? A certeza. maconha já é cara, não é isso? Isso, E aí o senhor disse que no início era um dia sim, um dia não. Então depois foi com mais frequência. Aí veio o exatamente. crack. Que o crack deve ser mais caro, não é isso? Com certeza, é mais caro. No início tinha sempre aqueles colegas, né, que tinham a mais, acabava chamando a gente. Ó, vamos ali, vamos fazer uso, vamos usar ali, tem um pouco aqui. Então, no início, antes de começar a trabalhar, era mais por conta dos colegas. Não Entendi. tinha renda nenhuma na adolescência, mas o perigo é quando você começa a fazer alguma coisa, trabalhar e começa a ter o dinheiro no bolso. Sim. A parte mais perigosa é essa, porque você começa a ter uma renda e Uhum. você entende que dá para usar uma Para quantidade maior manter. ou até uma droga mais forte que Uhum. agora você tem a condição de comprar, É. né? É verdade. E assim, nesse período de, né, antes de chegar, né, ao finalzinho aí, isso já falando né, do reencontro com a sua Sim, esposa, houve algum problema entre o senhor e alguém que vendia, por exemplo? Porque a gente ouve muito falar, né, que às vezes não paga ou não tem o dinheiro naquele isso. momento. Chegou a esse ponto de não ter o dinheiro e ter um problema? Chegou. Teve De correr uma riscos? vez só foi que eu Sim, passei assim um risco enorme e naquele período me deu aquele medo mesmo, eu achava que eu iria morrer. Foi uma vez só que eu já estava trabalhando, né? Já era assalariado e tudo. Ainda conseguia trabalhar, ainda estava uhum, mantendo o emprego, conseguia. E mas naquela noite eu estava sem dinheiro e fui até o pessoal que comprava, né? Que todos os dias ia comprar, então já era mais ou menos que conhecido. sim. E eles acabou liberando, deixei o meu RG tipo penhorado O lá para desespero é o tão grande para o desespero uso, né, do que uso, acabei deixando meu documento para que no outro dia eu pudesse resgatar o meu RG e levar o pagar e dinheiro. levar o dinheiro. E aí no outro dia eu não consegui, né? E foi passando alguns dias até que recebi uma ameaça que se eu não levasse naquele dia, que não precisaria mais levar, que eu pagaria com a vida, que normalmente o mundo do crime funciona assim dessa forma. Sim, E foi onde eu, no desespero, corri, consegui aquele dinheiro, que era até uma pouca quantia, não era muito, sim. e corri lá e fiz o pagamento. Foi a única vez que eu corri Esse esse risco. risco, sim. É assim, essas pessoas ameaçam de fato ou cumpre? Porque, né, talvez seja somente para que os usuários fiquem com medo, ou aqueles que passam, diga assim, os traficantes, eles têm esse respeito porque eles cometem mesmo os crimes, vai lá, ou se não pagou, vai ter que pagar com a vida, ou só fica na ameaça? Ó, sim, no meu caso só ficou na ameaça até porque eu agi Você rápido cumpriu, também, né? cumpri, né? Mas em muitos casos a gente vê hoje que não fica só na Cumpre ameaça. mesmo, né? Cumpre principalmente aqueles que estão muito infiltrados diretamente no tráfico, né? No dia a dia a gente vê muito esse cumprimento de ameaça, Entendi. né? Porque eles são severos para manter ali a pose, né? Isso.
olha, se não pagar, porque você vê que já chama crime organizado, Crime né? organizado, Porque dá a exatamente. entender que há aquela organização, não é Isso, isso? exatamente. Certo. É assim que funciona desse jeito. Então, toda droga, seja ela, para mim já começa pelo cigarro, porque o Claro. cigarro é uma droga que até nas embalagens É, vem mostrando o dano que causa para a saúde da é pessoa, então já começa verdade. dali. E falando nisso, tanto a maconha quanto a outra que o senhor passou a usar, deixava sequelas no outro dia ou depois, ou hoje o senhor ainda tem algum tipo de sequelas que foi de lá? Existe isso? Assim, no período de uso, principalmente quando há um bom tempo de uso, começa a ter algumas sequelas, assim, Uhum. esquecimento, uma sonolência maior no caso da maconha, Hum. né? No caso do crack, já afeta um pouco mais a mente, o cérebro da pessoa. A pessoa passa a ter um nível de ansiedade maior, um nível de medo maior, principalmente durante o efeito. Após o uso, só quem está na dependência ou quem ficou na dependência sabe o que é um, né? Hoje eu pensando, eu falo, meu Deus, por que qual prazer tinha naquela sensação? Porque é uma sensação de desespero, né? Todo barulho que você ouve é Te sirene de causa polícia, em você uma sequela de pânico, é de isso? pânico, exatamente. Nossa. É uma Mas e sequela no de pânico. momento do uso, o que que causa? Uma euforia? O que Uma que... euforia, Ah. né? Após o uso já causa aquela depressão, aquele Ah, arrependimento, sim, ou vamos chamar de remorso, né? sim. De remorso por ter usado, mas depois de alguns minutos, depois já vem aquela vontade, aquele desejo terrível de fazer uso de novo. Sim. A maconha, a pessoa que usa maconha, o efeito ele é por 2 horas, até mesmo 3 horas. Como é que fica? Estou perguntando porque eu tenho essa Sim, curiosidade, né? Como é que fica a pessoa? Tá aqui, pega o cigarro de maconha, tal, tal. Qual a sensação dela? Por que que ela usa? Ela tem alegria? Como é que é? E depois dá sono? isso. O efeito da maconha dá aquela calmaria mesmo, aquela a Hum, calmaria até demais, né? A pessoa fica ali calma, muito, tipo, a um mente, um calmante. calmante mesmo, um Te dá calmante. aquela sensação de calma, Isso, zen. a fome aumenta por demais, Hum, uma fome estranha, né? olha. Uma crise de riso também tem essa Sim, sensação, né? A pessoa que faz uso da maconha. Então vamos dizer assim que é um efeito bem mais amenizado do que o crack, sim. Já o crack mas é mais severo. o crack é mais severo. E a Entendi. sensação é segundos. A sensação é segundos. Parece que já a droga ela já Dá foi, um prazer naquele dá um momento? prazer naquele momento. Entendi. A boca adormece, né, a língua adormece, Gente. né, a pessoa fica aquele medo, né, medo de alguém abrir a porta e ver a pessoa usando, começa a ouvir muitos barulhos, a alucinação mesmo, né? Sim. Após alguns segundos, aquela sensação acaba e vem o desejo de usar novamente. Por isso que o usuário de crack ele se torna dependente Muito mais mais rápido do rápido. que a maconha, do que Ela é outra muito droga. mais cara, não é Ela isso? é muito mais cara. E as Na, sequelas também muito mais as grave. sequelas muito mais graves, com certeza. A pessoa Sim. perde o prazer de estar em família, né? Hum, Não é que não ama mais a família, a entendo. esposa, a esposa, os filhos, a família. Não é que não ama, mas ele dá mais prioridade ao Hum, crack do que a família, do que um entendi. amigo, do que um esporte. Por exemplo, eu sempre gostei do futebol. E até hoje Uhum. pratico futebol. Mas nessa época de dependência, eu abandonei também. Abandonei o futebol, abandonei o esporte, abandonei algumas amizades boas que eu tinha. Né? Não tinha aquele prazer de estar mais com minha esposa, de ver o meu filho, que eu ia ver ele quase todo final de semana, mesmo na condição que eu estava, Sim. eu ia ver ele e tal, ficar um tempinho com ele, mas chegou um momento que eu perdi esse prazer e entreguei minha vida mesmo para as drogas, As na drogas. época da dependência do crack, Sim, quando chegou né? ali no ápice, né, Isso, E aí quando o senhor, falando agora vamos já chegar onde o senhor reencontrou, tá, pode ficar à né, a sua vontade. esposa, né, que o senhor Uhum. mencionou que depois de um período se separaram, né, por ela Isso. não aguentar mais, mas o senhor em casa era agressivo,
Como é que eu era frio com ela? Assim, sempre fui essa pessoa assim, calma. Calma. É tanto que para minha família descobrir, até para minha esposa me descobrir, demorou um tempo. Na verdade, Uhum. eles descobriram quando não tinha mais como esconder, nem na minha Sim. aparência, né? Na época eu estava pesando 58 quilos, né? Emagreci bastante e, e não tinha prazer mais de sair nem na rua, nem na porta de casa e tal. Quando eu Entendi. comecei a se isolar, naquele tempo a gente Sim, não dava o nome de depressão, sim. que foi no ano de 2006. Não se usava muito Uhum. esse nome depressão. Mas, pensando hoje, ali eu já estava já no nível, no início de uma depressão, Sim. né? E, e me entreguei bastante. Foi um período que eu me entreguei e todos os dias eu pensava, não há mais jeito para mim. Não há mais esperança. Eu mesmo não tinha mais Sim. esperança. Não acreditava que poderia dar a volta por cima e me ver como eu estou hoje. Sim. Não acreditava que o senhor conseguia deixar o vício, que ia morrer? Já chegou a pensar nisso? Pensei, pensava e tive até duas tentativas de suicídio mesmo, por não entender e não acreditar que não Sim, havia mais jeito para mim, na entendo. condição que eu estava e no nível de dependência que eu cheguei. Que era tão Era pesado, tão né? pesado. E eu sentia que havia algo mais forte do que eu, que me aprisionava. Só que por não conhecer a palavra de Deus, eu ficava pensando e falando comigo mesmo. Que Sim. algo é esse tão forte que eu não consigo? Porque algumas manhãs, né, quando eu acordava, eu planejava no meu pensamento, hoje vai ser diferente, hoje eu vou Uhum. procurar usar menos, eu vou procurar dar a volta por cima, meu filho está aí crescendo e tal, eu amo minha esposa, mas está afastado por conta que não aguentou de tanto sofrimento. Então fazia esse planejamento, mas não Sim, conseguia cumprir. Né? entendo. Era Começava o o dia, era o desejo de desejo. usar novamente era maior. Exatamente. Uhum. E quando o senhor, assim, fala, né, que houve esse pensamento, né, suicida, houve tentativas ou somente ficou em pensamentos? Houve, assim, tentativas. Olha, teve um dia mesmo que eu preparei tudo, guardei até uma faca debaixo do colchão, até cama eu não tinha mais, tinha desmontado cama, botado só o colchãozinho ali no quarto, ali morando com minha mãe, e eu já havia preparado. Quando chegar de madrugada eu vou tirar minha vida, porque não dá Uhum. mais. E nesse dia, à tarde, Mara trouxe Emerson para me visitar, que é meu filho, né? Uhum. Para me ver. E ele brincando dentro do quarto, ele acabou achando a faca e trouxe até a sala, onde Nossa. estava Mara e toda a minha mãe, minha família, tudo reunido. Foi aí que eles entenderam que eu estava precisando de ajuda e Ajuda. estava sofrendo sozinho. Sim, Não porque eles não queriam ajudar, é porque eu estava sofrendo calado. E é um grande perigo, né? Até um conselho claro. para quem esteja passando por isso ou até outro problema, não se cale, né? Procure uma pessoa da sua confiança, se Sim, abra seu coração, peça ajuda, porque nós não aguentamos muitas coisas é sozinhos, né? verdade. Então houve assim um planejamento, não houve a conclusão, a execução, porque Graças a graças a Deus, Deus né? que colocou meu filho ali mesmo, ele tinha 4 anos de idade, ele encontrou essa faca e a partir daquele dia toda a minha família passou a me monitorar de Sim, mais perto e ter todo aquele cuidado que comigo. isso é importante também, esse cuidado, né, Muito da importante. família. Ainda que seja difícil, para a família. Por falar em difícil, como que era o relacionamento seu com a família, com a mãe? Que com a esposa já não Isso. estava, né? Já não estava assim, Aham, muito alinhado, né? Assim, com a minha mãe sempre foi um relacionamento muito bom, até por conta. Ela tem um jeito muito mais calmo do que eu e tal. Procurava me ajudar assim da forma dela. Eu via que muitas das vezes não tinha mais o que ela fazer, não tinha mais sim, recursos, né? E ela ficava ali somente na oração, sim, da forma dela, rezando, orando, pedindo a sim, Deus um milagre, porque o que ela poderia fazer já tinha feito. E sempre a companhia dela ali comigo. Em momento algum me rejeitou. É importante falar isso, amém, né? verdade. Porque hoje a pessoa está passando por uma situação, mas amanhã
ela pode ser uma referência É, dentro de casa. verdade. Então é importante que os pais não abram mão dos seus filhos, que os pais sempre, por mais que os recursos humanos se acabem, mas mantenha a fé, crendo que Deus pode fazer um grande milagre na vida daquela pessoa. E do meu pai também tive um bom relacionamento com ele, embora os meus pais já não moravam mais juntos, meus Uhum. pais já estavam separados, mas sempre ele mantinha o contato comigo. Sempre foi aquela pessoa muito trabalhador, Sim, é, até hoje faz muitas viagens a trabalho, né? E talvez por conta disso também, essa ausência dele, não que ele foi ausente na minha vida por sair para trabalhar, mas eu sim. aproveitava dessa ausência Hum, e ficava, conhecia sim. muita gente na rua e fazia aquelas as amizades, né? Que as escolhas é a gente que faz, mas as amizades também influenciam. Por mais que as Sim, é escolhas é verdade. a gente que faz. Assim, mas o senhor não chegava a ser agressivo naquele período que estava usando, não, né? Não, ficava Era um pouco tranquilo. estressado, mas assim, agressivo verbalmente, nem fisicamente não. Sim, Ficava estressado às sim, vezes, nervoso, sem querer muita conversa e sempre falava, ó, não tô afim de muita conversa não, me deixa quietinho aqui no meu canto. sim, sim. Só o estresse mesmo, porque Aham. na verdade o estresse aumenta, o Hum, nervosismo aumenta, principalmente quando está com vontade de usar e não tem nem o dinheiro e nem a droga para comprar. nossa. Então bate aquele desespero, aquela vontade de sair caminhando por aí para Sim. ver se toma emprestado. Uhum. Muitas madrugadas, viu? Já saía assim, sem sono, com vontade de usar, mas sem o dinheiro e sem a droga e andando, perambulando pelas ruas, Sim. tentando me aventurar em alguma coisa. Nossa. E aí vem o reencontro, né, com a sua esposa. E como foi? Foi por algum motivo que houve esse reencontro? Esse reencontro foi logo após, né? Minha família descobrir que eu estava tentando já um suicídio e viu que eu estava necessitando muito de ajuda e a minha família entrou em contato com ela, Uhum. né, falando da situação. Ela também, mesmo morando com os pais, nunca deixou de vir, né, trazer o menino para o meu filho para Sim. me ver e automaticamente ela ia sabendo algumas coisas. Então ela aproximou de mim oferecendo uma ajuda espiritual, Uhum. que é o encontro com Deus que acontece frequentemente na Igreja Batista É Nova Sião, maravilhoso onde esse a gente encontro. hoje é membro, né? Amém. Foi através do irmão Flori, Uhum. né, que é lá da Sião também. Na época minha esposa trabalhava com ele, então ele Hum, sempre pagava as inscrições do encontro para os funcionários que dele. E aí bênção. ofereceu para ela na época e ela contou a minha situação para ele. E ele se dispôs também a pagar a minha inscrição, a me abençoar Amém. ali Que e me enviar. maravilha. Então ele foi um canal de bênção mesmo, que ele nem imaginava a forma que eu estava. O Sim. Mara contou por cima como estava a minha situação, mas ele é uma pessoa, um irmão de coração enorme, um ganhador de almas, Amém. não só a minha vida, mas muitas outras vidas. Ele acabou tocando, Sim. abençoando. E aí foi quando surgiu o encontro com Deus, em Hum, novembro de 2006. Eu me lembro, eu nunca esqueço dessa data. Essa data a gente nunca esquece, né? é. Que foi a data de uma virada de chave, de um novo Amém. nascimento. Glória a Deus. Foi 23 de novembro de 2006, Hum, onde Mara chegou me convidando para o convite, falou que já estava tudo certinho, olha. né? É só arrumar as coisas, algumas roupas para ir. E no E o período, senhor aceitou de boa aí? assim, no primeiro convite, assim, quando ela me Primeiro procurou, momento. primeiro momento, veio aquela coisa da esperança. Como eu não tinha mais Sim. expectativa de vida, eu achava que seria simplesmente mais um culto, que Sim. eu iria. Não se Ah, opôs aí por ser alguma coisa isso. de igreja, não? Porque tem gente que diz, ah, não vou não, que é coisa de igreja, não vou. O senhor não se opôs aí, não? E se opôs um pouquinho, até Sem porque querer, né? eu nunca tinha ido em uma igreja evangélica, Sim. né? Por conta de adotar para mim aquele segmento que toda a minha família tinha. E então houve um pouquinho de oposição mesmo. Eu falei, não, acho que para mim não vai dar certo, para mim não vai acontecer, não há mais nada que eu possa fazer para dar um jeito na minha vida a não Uhum. ser morrer.
Já estava Já desesperançado, estava né? desesperançado, Cristiano. Humanamente falando, já estava desesperançado. Para mim não tinha mais Imagina. saída, mais escape nenhum. E por muita insistência dela e perseverança dela, né, eu acabei aceitando. Uhum. Né? Inclusive, numa noite antes de ir para o encontro, ela teve uma visitação, né, da presença de Deus, Amém. onde ela conta uma experiência que ela contou até no Uhum. podcast que ela fez contigo, Isso. que ela ouviu a voz de Deus falando: olha, a partir desse final de semana, a sua vida nunca mais será a mesma. Até porque ela já vinha fazendo campanhas na igreja, eu não sabia, Sim. vinha fazendo campanhas por mim, por minha libertação. Uhum. E aí, após ela contar essa experiência e ser insistente comigo, eu aceitei ir para o encontro, mas lá Sim. dentro de mim ainda não tinha aquela expectativa Sim. que sairia dali uma mudança, uma transformação. Sim. Mas eu acabei indo para o encontro, chegando no primeiro dia, né? Assim, achei o ambiente assim muito estranho, até porque eu não participava, Nunca tinha visto coisa nunca tinha igual, visto né? coisa igual. Mas confesso que ao entrar no sítio da Sião, eu Amém. senti que o ambiente era diferente. Glória a E ao pisar Deus. os meus pés ali, eu Amém. senti algo dentro de mim que eu nunca tinha sentido na minha vida inteira. Amém. E hoje eu posso explicar que foi a presença de Deus, Amém. né? Glória a Eu não Deus. dormia, fazia já um tempo que eu não conseguia dormir. Uhum. Quando cheguei na primeira noite do encontro, na sexta-feira, eu consegui dormir a noite toda. Olha, Então eu vi que alguma coisa já teve estava. Teve paz. paz. Tive É. paz, algo que eu não estava tendo já há um bom tempo, Sim. né? E no sábado eu me lembro que, após muitas ministrações, Uhum. né? Muitas ministrações sobre libertação, sobre cura interior. Na verdade, o encontro, quando a gente fala o encontro com Deus é tremendo, é porque é tremendo mesmo, é forte É isso mesmo, mesmo. mexe com a nossa Já estrutura. tive o prazer de participar Já por participou, duas né? vezes, Que meu esposo maravilha. também. Muito bom mesmo. Eu É, acredito que todos devem e precisam fazer um encontro precisam. com Deus, Muito bom, né? muito bom. E depois, Cristiane, de muita ministração, no sábado, por volta das 14 horas, eu nunca esqueço, assim, já tem 17 anos, mas nunca sai da minha memória. Sim. O pastor Valdomiro Arcanjo, um homem de Deus, Uhum. que me ajudou muito, foi e é um paizão para mim, um pai espiritual. Sim. Eu me lembro que ele estava pregando sobre libertação, João 8,32, conhecereis a verdade, Amém. e a verdade vos libertará. Aleluia. E ele pregando com aquele entusiasmo, com aquela unção, com aquela graça. E Deus tomou ele assim, e começou a, a usar a vida dele assim, falando tudo que eu estava vivendo Sim. naquele período. Eu falei, não é possível, será que Mara contou alguma Contou coisa, para o irmão, gente. contou alguma coisa para esse pastor da minha vida e tal? Será que eles fizeram um combinado aí para mim? Olha. Passou esse pensamento. Aham. Mas depois eu entendi que não, que Foi Jesus. verdadeiramente foi Jesus Amém. querendo me alcançar. Eu entendi que aquele era o meu dia. Sim. Eu entendi que aquele dia de sábado, dia 24 de novembro de 2006, era a minha última oportunidade. Se eu saísse dali sem Jesus, com certeza eu não estaria aqui Sim. te concedendo essa entrevista, participando desse podcast. E por volta das 14 horas, depois de uma palavra poderosa, depois de uma revelação de Deus, Sim. né, mostrando a minha vida, era como Deus falando, é como se Deus estivesse falando comigo. Olha, eu sei do que você passou, sei do que você está passando, e hoje é o seu dia, Aleluia. da sua cura, da sua libertação. Glória a Deus. E ali na hora do apelo, na verdade, não precisou nem fazer o apelo completo, eu já estava muito quebrantado. Ai, que bênção. Lá dentro de mim, no meu pensamento, eu fiz hoje eu entendo que é um voto, né? Amém. Fiz um voto com Deus, e no meu pensamento eu falei com o Senhor. Falei, Senhor, se tu és mesmo o Jesus que os crentes falam, Aleluia. que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma. Aleluia. Eu estou aqui nessa condição, o meu pulmão já estava completamente Meu comprometido. Deus. Eu cuspia, saía aquela borra preta, aquela Sim. coisa. Com certeza, se eu fizesse alguns exames antes do encontro, daria alguma coisa. Sim. E eu comecei a relatar minha vida para Jesus. Falei, se tu és Sim. esse Jesus que os crentes pregam, que os crentes falam, cura a minha vida aqui agora. Liberta a minha vida. Me liberta das drogas. Arranca de dentro de mim esse desejo de usar drogas. Sim.
porque aí eu vou te servir a minha vida inteira. Foi isso que eu falei. Aleluia. Foi a minha primeira oração Amém. que eu fiz para o Senhor, foi essa. Amém. E eu comecei a chorar como nunca, eu nunca chorei daquela forma. Sim. Mas não era um choro mais de desespero, um choro de medo, mas era um choro porque eu senti algo dentro de mim que eu nunca tinha sentido na minha vida. Sim. Ou seja, um milagre começou a acontecer dentro de mim. A presença do A Senhor era tão presença do forte, Senhor. né, em sua vida naquele momento. Foi um sobrenatural do Senhor. Uma Sobrenatural me experiência, né, envolveu, maravilhosa. né? Foi aí onde eu passei a acreditar, Sim. Cristiane, em milagre. Até então, Aleluia. eu era um camarada muito incrédulo, né? Incrédulo, não acreditava em milagres. Às vezes os colegas, os irmãos que tinham convertido primeiro vinham me convidar e eu acabava, não, Sim. minha religião é essa e eu vou viver isso aqui para minha Sim. vida, obrigado pelo convite. E sempre rejeitava o convite, que na verdade era o convite de Jesus fazendo para mim. Sim. E naquela tarde eu fui à frente, no altar, na frente, e entreguei a minha vida para Oh, Jesus. glória a Deus. Porque eu entendi que a única solução que eu tinha de não só ser liberto, ser curado, mas de viver uma vida em abundância, Aleluia. foi na presença de Glória a Jesus. Deus. E no momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu lembro que eu fiquei muito tempo de joelhos ali chorando e desfrutando daquela presença, daquela graça que até então eu nunca tinha experimentado na minha vida. Quando eu me levantei, eu já me levantei uma nova criatura. Aquela interrupção que tinha no meu pulmão Sim. de respiração, eu já não sentia mais. Maravilha. Eu me senti completamente curado, Curado. né? Completamente liberto. Aquela tristeza, aquela angústia que havia no meu coração quando eu cheguei, né? Antes de chegar no encontro, eu procurei e não encontrei mais. Sim. Né? Aquela vontade que me perturbava, aquela vontade de uso de drogas, também não encontrei mais. Glória a Deus. Então, naquele dia, verdadeiramente, eu passei a acreditar em milagres. Aleluia. E eu passei a acreditar que, de fato, Jesus Cristo vive Sim. e reina eternamente e está no meio de nós e continua operando milagres. Eita, glória a Deus. Aí no encontro, o senhor encontrou também, assim, houve o reatando, né, o relacionamento, né, de vocês, Exatamente. o senhor e da sua Porque esposa. Mara foi comigo também, ela participou do encontro, Sim. né? Acho que ela ficou mais pensando em minha libertação do que na dela, mas Deus fez uma obra completa. Sim. E a todo momento ela vinha, né? Porque ficavam homens separados, mulheres em outro. Todo momento ela vinha saber como é que eu estava. Que bênção. E nesse dia de sábado, né? Após eu entregar a minha vida para Jesus, quando ela olhou para mim, ela já viu uma diferença. Ela, nossa, você voltou a sorrir, porque não havia mais sorriso, Sim. né, no meu semblante, nos meus lábios. E ela notou que algo diferente, algo novo tinha acontecido na minha vida. Que maravilha. E aí ela se alegrou bastante, a gente se abraçou. Até então, a gente não tinha falado lá de uma reconciliação. Né? Eu esperei. Mas dentro do senhor só queria essa reconciliação, É porque né? no momento ali, Cristiane, que um homem ele se encontra com Jesus, Jesus acaba restaurando área por área. Então, aquilo que você não tinha mais vontade, você passa a ter de uma restauração de uma família. O meu sonho, a partir daquele momento, passou a ser a restauração da minha família. Amém. Né? O meu casamento, o sonho dela era casar na igreja e tal, sempre falava. Então, na hora que eu vi ela, abracei, né? A gente se alegrou junto com aquele primeiro passo que eu havia dado. E depois, quando retornou do encontro, aí que foi assim engraçado, na minha família, né? Que todo mundo estava torcendo por mim, graças a Deus, meu pai, minha mãe, meus avós, meus irmãos, tudo da forma deles ali, do jeito deles, eles tentou não, cooperou, né? Mas tem algo na nossa vida que só Jesus faz. Às vezes a gente pode fazer de tudo, usar todos os nossos recursos ao nosso redor, mas tem coisas que só Jesus faz na nossa vida. É verdade. E a gente tem que entender isso, né? Que tem coisas que são um milagre de Deus. Na minha vida foi assim. E hoje eu sou um milagre ambulante. Quem me conheceu lá atrás e olha para mim hoje fala, cara, de fato, Jesus mudou a sua vida, houve um milagre. E quando chegou em casa, meu pai já tinha organizado, né, tudo, já tinha entrado em contato com o centro de recuperação, se não me engano, acho que em Itabuna, centro de recuperação, já tinha feito minha matrícula, eu ia ficar 1 ano nesse centro de recuperação. E quando eu cheguei já todo
avivado, né? Naquele primeiro amor. Sim. E falando, não, pai, não precisa mais, já estou liberto, estou curado. Ele, não, meu filho, que isso? Um finalzinho de semana ali na igreja, você está assim renovado, mas é necessário que você vá e cumpra todo o Sim. tratamento no No centro de centro. recuperação. E eu obediente, né, Uhum. obedecendo aos meus pais e também a ajuda que eles queriam me dar, Sim, eu falei, tudo claro. bem, tá bom, eu vou. Mas como Deus é quem faz a obra, e na Amém. vida de alguns ele tem uma certa pressa, Sim. Cristiane, E uma certa cumprir, né? aceleração de É, cumprir, porque tem outras vidas para ser é verdade, alcançadas, né? verdade. Então Deus usou um irmão que estava me acompanhando, que estava me Uhum. discipulando na época, o irmão Márcio. Deus deu um sonho para ele, Amém. comigo, e no sonho Deus falava para ele que não precisaria eu ir para um centro de recuperação, que a obra na minha vida seria diferente, que eu Sim. estava completamente curado e liberto, que Amém. daquele momento por diante Deus iria me usar para alcançar outras vidas. Glória a E Deus. esse irmão foi e procurou meu pai, sabendo da situação, para ver se poderia haver o cancelamento aí dessa ida para o centro de recuperação. Sim, E meu pai, assim, muito preocupado comigo, o cuidado, a gente entende com isso. Mas, depois de uma boa conversa, ele acabou aceitando. sim. Falou, tá bom, não vou enviar mais ele para o centro de recuperação, porém, vocês ficam responsáveis aí pelo cuidado de levar ele para a igreja, de trazer, do Sim. discipulado. E hoje, assim, eu sou muito grato mesmo aos meus discipuladores, Amém. né, o irmão Márcio, ao irmão Luizão, que Mara também mencionou Aham. no podcast que ela Acho que é. fez. Foram pessoas assim que me abraçaram, Amém. né, me trataram como filhos mesmo. Até eu conseguir andar com minhas próprias pernas, eles se manteve ali, fazendo Sim. discipulado de excelência comigo. Que E também a maravilha. Igreja Batista Nova Sião, que me abraçou de uma forma Amém. assim, que eu não tenho palavras para. Faltam palavras para agradecer o Sim. cuidado que eles tiveram comigo. E então, eu não fui mais para o centro de recuperação. Em seguida, chamei a irmã Mara para uma reconciliação. Oh. Chamei a irmã Mara para uma reconciliação, Olha, né? Fiz um pedido de casamento para que ela. Foi lindo. lindo demais, Que foi maravilhoso. bênção. E obviamente que aceitou, né? Aceitou, com certeza. Que E bênção. aí Aí, começou esse início de restauração na uma minha, nova uma vida, né, nova irmão? vida, Uma nova nova vida. vida. Nós casamos, né? O nosso filho foi o Que porta-aliança. Você lindo. podia ver no semblante do nosso filho a alegria, Que né? bênção. Demonstrando assim que ele já esperava, mesmo pequenininho, Que mas ele já lindo. esperava por esse reencontro, por essa restauração, E feliz, e né? feliz, com certeza. Que E aí nós maravilha. casamos na Sião, muito lindo, Uhum. né? Depois do E em tudo assim na nossa vida foi um milagre. Na época, Cristiane, eu fiquei sem oportunidade de emprego por mais de Uhum. um ano. Sim, Eu acredito que foi um tratamento de Deus para minha vida. Não sim. cheguei a murmurar em momento algum, né? Amém. Todos os dias de culto, ia para o culto, terça, quinta, domingo, não faltava dia nenhum, Sim. mesmo não estando bem financeiramente, mas eu aprendi a separar tudo isso, Amém. né? Que eh, a nossa comunhão com Deus, a gente não Sim. pode deixar essas coisas interromper, porque não tem nada a É ver, verdade, meu irmão. né? E aí passei por esse período aí financeiro, sem proposta de emprego, sem nada, mas Deus supriu. No nosso casamento tudo foi um milagre, Glória a né? Deus. Um juntou ali, deu aliança, outro alugou Que um terno, bênção. mas Deus cumpriu Que tudo o que Ele tinha bênção. prometido para a Sim. gente, né? A gente casou, logo em seguida passei a liderar a célula, foi tudo assim Oh, que muito rápido, maravilha. porque eu também me lancei, falei, não Uhum. quero ficar com essa história de vida, com esse milagre só dentro de mim. Eu quero Sim. expressar isso, eu quero tocar em outras Outras pessoas, porque eu vidas, sei que outras vidas estão precisando. Que Então maravilha. passei a liderar a célula, a gente fez escola de líderes, Que né? Fiz bênção. teologia, sou bacharel em teologia, Uhum. e já toquei assim centenas de vidas, Glória a muitas vidas, em Deus. muitas igrejas, né? Muitos convites que teve após a minha conversão, e sempre debaixo da cobertura ali dos meus pastores, sempre eles me Sim. enviavam, deixavam, eu ia receber esses convites, Sim. e todo lugar que chegava, toda igreja, escola, já fui muito em escolas,
eram pessoas que se rendiam ao Senhor Jesus. Amém. Eram 10, 15 almas, Glória a 8. Deus. Teve um evento mesmo em Mortugaba, foi meu patrão que me levou na época, num sábado à noite. E segundo o relato do pastor deles, havia já um bom tempo que uma pessoa tinha se Sim. convertido. Oh, E naquela noite, para a honra e glória do Senhor Jesus, foram 21 pessoas glória a Deus. através deste testemunho. Que E bênção eu creio de que nesse Deus. momento o Senhor Jesus já está tocando em É outras vidas verdade, que estão irmão. ouvindo. É verdade. Talvez quem esteja assistindo não seja ninguém que esteja na condição de usuário, mas possa ser que esteja na condição de família ou de um amigo, para que você não venha desistir, que você venha entender que Deus, ele é tremendo. Assim como ele fez esse milagre na vida do irmão André, ele também pode fazer na sua. Talvez na sua vida o milagre hoje não seja a libertação, Isso. né, de algum vício de drogas, mas de alguma outra coisa que te incomoda, uma outra coisa que você sabe que o Espírito Santo não se agrade, né, que não se agrada. Então, que você possa entender que Deus, ele é o nosso libertador, que ele pode nos libertar. Existem pessoas que passam muitos anos na igreja precisando de libertação e às vezes não conta para ninguém, não fala nada para ninguém, por vergonha, por medo, medo de preconceito, medo de ser apontado, de ser até mesmo expulso da igreja, Exatamente. mas que você possa entender através do testemunho dele. Não sei por que eu estou te dizendo isso, que eu sei que essa palavra é para você que está assistindo, e você possa entender que Deus, ele faz milagre por completo, mas nós precisamos abrir o nosso coração, precisamos Exatamente. nos entregar ao Senhor, porque nós não temos que deixar, né, irmão André, que a carne nos domine, nós Isso. temos que dominá-la. Então, quando nós que já conhecemos a Deus, isso estou falando para crente, já conhecemos a Deus, e tem algo em nós que incomoda o Espírito Santo, nós precisamos ser mais fortes, né, e lutar contra isso e deixar que ele venha, né, nos libertar. E você que tem alguém na família que está nessa situação, nessa condição hoje, e que você às vezes já não vê esperança, saiba que Deus, ele é fiel. Assim como aconteceu na vida do irmão André, né, que já não tinha mais esperança para a vida dele, Verdade. né, na mente dele, talvez até mesmo para a família. Mas saiba que Deus, ele pode todas as coisas. Não perca a esperança. Deus, ele pode sim. Basta você continuar crendo e buscando. A irmã Mara, ela não desistiu. Mesmo que ela se separe, né, eles se separaram, houve esse distanciamento, mas ela continuou lutando por ele, lutando pela vida dele. Dá a entender no diálogo, né, dele e também no podcast com ela, que mesmo se eles não se reconciliassem, ela queria o bem dele, ela queria que a vida dele fosse restaurada, né? E Exatamente. Deus concedeu isso, porque houve esse desejo, houve essa entrega. Talvez o que esteja faltando na tua vida seja a fé, seja esse desejo de buscar e acreditar. Talvez seja essa insistência, porque às vezes nós desistimos muito fácil das coisas, né, Com irmão André? certeza. Se a sua família não tivesse continuado a lutar pelo Senhor, talvez o Senhor não estivesse aqui, Com né, a certeza. atenção de que é usuário, porque nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas são muito individualistas. Se a pessoa é usuária, ela não pode encostar em mim, Isso. né? Tem vergonha, tem receio, tem preconceito, mas acolha essa pessoa, porque é uma vida, e uma vida necessitada. De repente a pessoa fica até agressiva. O André não era assim, ele só ficava estressado, né, Estressado, irmão? Mas existem pessoas que ficam mais agressivas, cada um tem, Isso. né, uma reação diferente, mas não desista. Porque se a família dele tivesse desistido, não tivesse chegado perto, ele teria cometido Com suicídio, certeza. né, irmão? Então, assim, continue acreditando no Senhor, saiba que Deus, ele é poderoso, saiba que Deus, ele pode todas as Isso. coisas, e nisso, meu querido, você pode crer. Precisamos crer. Sem fé
É impossível agradar a Deus. Ah, mas a irmã Cristiane já tem 30 anos que eu oro por esse marido ou por esse alguém da minha família. Continue, não desista. Enquanto há fôlego de vida, não desista. Existem milagres que, para acontecer, nós precisamos nos calar. Porque às vezes nós queremos fazer o que é da parte de Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E às vezes nós queremos tomar a frente e fazer as coisas à nossa maneira. De repente, né, não aconteceu ainda um milagre na vida desse ente querido teu, porque tu quer tomar a frente. Então, queridos, para. Faça a tua parte, é clamar, é cuidar e deixa que o Espírito Santo vai trabalhar na vida dessa pessoa e crendo e não perdendo as oportunidades. A família dele não perdeu a oportunidade, né, de levar ele para o encontro e assim, como é o nome do irmão que paga o Irmão Flori. Irmão Flori, eu quero deixar essa mensagem para o senhor. Eu tenho certeza que o senhor irá assistir esse podcast. Eu quero dizer para o senhor, irmão, que o senhor é um grande missionário. Mas um grande missionário. E eu quero um dia poder lhe conhecer pessoalmente. Porque a gente conhece o servo de Deus pelos frutos. Então, Mara contou, né, falou sobre a vida dela que foi transformada naquele encontro. Aí veio a vida, né, do hoje esposo dela, o irmão André. Olha só o quanto de frutos através da sua atitude, uma atitude de amor, isso chama amor. Eu tenho certeza que muitas pessoas talvez nem saibam dessa atitude sua, dessa ação de pagar essa inscrição, né, que é necessário, porque Isso. lá há um gasto muito grande, a gente sabe, porque quem já foi para o encontro sabe como funciona. Lá você tem onde dormir, comida maravilhosa Tudo para de comer, de excelência. excelência, né, os quartos muito limpos, muito cuidado. Existem pessoas que estão lá a serviço do reino, mas existe também um gasto. Por isso que a gente paga nessa inscrição que Isso. cá entre nós, irmão André, quando eu vim agora em abril do ano de 2023, eu trouxe um grupo de Belo Campo para esse encontro, eu sinceramente achei muito barato, né? Ah, não, achei muito barato sim. Sabe quanto é que custa um prato de comida? Outra coisa, às vezes a gente gasta um valor tão alto indo a um restaurante por Verdade. apenas um almoço. Ou indo a uma sorveteria. Não estou dizendo que você não deva ir, né? E é importante a gente sair e tal. Mas às vezes a gente passa, vai para uma diversão, gasta ali com tanta bobeira, com tanta coisa que não te edifica. Mas quando se trata do reino, a gente tem aquela segurança, tá caro, não sei o quê. Verdade. Então não pensa no valor, pensa no valor de uma alma. Isso. Então esse irmão, que Deus continue te abençoando, irmão Flori, Flori. grandemente. Que Deus abençoe as suas finanças, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe esse ministério, porque isso é um ministério. Né? Existem pessoas que Deus usa para ir, por exemplo, para a África pregar, para as ruas pregar, para estar em cima de um púlpito pregando. E outros Deus usa como missionário dessa forma que o Senhor está sendo usado. Então, eu quero te conhecer pessoalmente, eu quero te abraçar e eu quero, inclusive, te entrevistar. Porque, irmão, esse ato, olha só os frutos que o Senhor deixou. Né? Deus te usou para que pagasse, né, para ele ir sem nem conhecer. Com certeza ele não te conhecia. Não, E não. ainda que conhecesse, E irmão, ainda existem conhecesse, né? pessoas que têm condições financeiras de abençoar grandemente ministérios de pessoas e não abençoam. Isso, Né? Eu estou verdade. falando isso por mim. Né? Em um podcast com o irmão George de Paula, que você vai procurar também lá no meu canal, e ele conversando comigo, falando como foi difícil o início da caminhada dele, porque ele não tinha ajuda de ninguém, foi muito difícil. E nesse momento eu me emocionei muito, eu fui muito ministrada, né, naquele momento, porque é exatamente o que eu estou passando agora, a dificuldade da gente para estar mantendo Para esse manter, podcast. verdade. E aí, às vezes, você olha para os quatro cantos, né, e fala, meu Deus, usa pessoas
E as pessoas hoje têm dificuldade em abrir a mão para a obra, não tem essa Não tem a visão, visão. né, que é um ministério, que é uma obra, que é para resgatar vidas, e que o irmão Flori, ele tem essa sensibilidade. Eu percebo que na Igreja Sião, não somente ele, mas outros também são dessa forma, porque Sim, são sim. treinados assim, Isso, começando exatamente. pelo líder, É. né? Eu enxergo isso no apóstolo Edilson. O apóstolo Edilson, ele não me conhece pessoalmente, né? Ele acredito que já tenha me visto, mas ele já, né, vê muitas pessoas, ele não me conhece pessoalmente. Morei em Caetanos por alguns anos e eu via em Caetanos como o pastor de Caetanos, que é o pastor Marculino, como é que ele é, Marculino Sampaio, como que ele é, né, como é que ele treina as pessoas para que um abençoe o O outro, outro. porque ele aprendeu isso com o apóstolo dele, Isso. né? E ele faz dessa forma. E algumas pregações do apóstolo Edilson que eu pude presenciar, tanto em Caetanos como aqui em Conquista, eu pude perceber que essa é a forma que Deus usa ele. Ele é Isso. abençoado, mas ele gosta de Gosta de abençoar. abençoar, Ele planta, exatamente. né, não no intuito de colher, mas ele é um ganhador de Ganhador de almas, almas. É. né? E a igreja acompanha ele dessa Isso, forma, exatamente. aceleradamente. Eu vi Isso. no encontro como era, não foi o único encontro que eu fui, eu estive em outros encontros, né? Meu esposo teve. Como é que eles não fazem por obrigação, estão ali Por por amor amor. à obra, né? Exatamente. Então, quando um líder, ele se dispõe dessa forma, ele treina pessoas dessa forma, ele vira um Vira o pescador, pescador e de com almas. redes, e Isso. com redes bem costuradas. Eu Exatamente. vejo que a Igreja Sião é uma rede bem costurada, né? E eu quero um dia ter o privilégio de entrevistar o apóstolo Edilson, não abrir mão disso. Eu sei que talvez não seja o momento, na época em que houve uma tentativa, né, com o pastor George Costa, ele estava de férias, louvável demais, porque Isso. todos precisam disso, Descansar né, um pouco. descansar. E eu creio que ele também irá assistir esse podcast, viu, apóstolo Edilson? Eu quero te dizer que eu te amo muito em Cristo Jesus. Eu estive no retiro, no encontro, em abril de 2023. Eu ouvi o testemunho da pastora Vitória Régia. No momento do testemunho, ela disse uma coisa: eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu senti de Deus, não era para eu estar pregando aqui. Eu Uhum. senti de Deus de contar. Quando ela começou a contar o testemunho, eu estou arrepiada. Eu falava, Senhor, é para mim. E a partir daquele dia, a minha vida mudou totalmente. Eu voltei totalmente diferente. Eu já tinha participado de um encontro, né? Ah, mas você não precisaria participar, digamos assim, de um encontro, mas eu precisava ouvir aquela palavra da pastora Vitória Da Régia. pastora. Foi através, né, daquele ato dela de ouvir a voz do Espírito Santo e ir, né, e falar, que eu criei coragem para colocar em prática esse ministério, né, que é o Pode Crer, porque eu sei que tem resgatado muitas vidas. E eu falei com o Senhor, um dia eu vou ter o privilégio de entrevistar a Vitória Régia, a apóstola Vitória Régia e o apóstolo Edilson, porque eu sei que grandes feitos Deus fez na vida de ambos, né, na família deles. E eu sei que muitas pessoas ainda não ouviram. Assim como eu fui tão tocada e fui transformada, eu sei que outras pessoas que assistirão podcast com eles também serão, porque eles são ganhadores de almas. Então eu sei que vocês irão assistir, né? E no momento oportuno, no momento que Deus, que há tempo para todas as Há coisas, né, irmão tempo, André? Eu sei exatamente. que vocês irão me conceder essa entrevista para a glória de Deus. E eu louvo a Deus pela vida sua, irmão André, pela vida Amém. da irmã Mara, pela vida dos seus líderes, viu? Pela vida de todos que contribuíram para que o Senhor estivesse vivo, né, e até Amém. aqui, né, chegou até aqui, porque houve esse abraçar, houve essa fé, né, essa confiança, essa luta que não foi Isso. fácil, Foi né, fácil. mas louvo a Deus pela vida de cada um deles e estou muito feliz de ouvir o seu testemunho e eu gostaria que o irmão André deixasse uma palavra para quem está nos assistindo, Amém. tá bom? Tá. É,
eu deixo essa palavra, irmãos e irmãs que estão nos assistindo, uma palavra para que você possa refletir. Amém. Tudo que você necessita na sua vida, Aleluia. tudo que você precisa na sua vida é uma experiência com o Senhor É Jesus verdade. Cristo. Eu entendi que tudo que eu precisava, Cristiane, era uma experiência Amém. com o Senhor É Jesus. verdade. E essa experiência mudou a minha vida completamente. Aleluia. Hoje eu posso dizer, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho sentido falta. Aleluia. O Senhor tem suprido todas as minhas necessidades. O Senhor tem feito muito mais além do que eu Sim. pensava, ou imaginava, ou esperava. Né? Todas as áreas da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu casamento, Sim. da vida dos meus filhos é marcada assim pelo milagre. É visível o cuidado, né, e o zelo de Deus pela minha vida, a minha casa, a minha família. Então deixa essa mensagem para você, meus irmãos e minhas irmãs que estão nos assistindo. Tenha uma experiência com o Senhor Jesus. E essa experiência depende muito das nossas escolhas, da nossa decisão. Por exemplo, eu sofri no mundo das drogas durante 8 anos, Sim. mas se eu tivesse feito essa escolha, tomado essa decisão de me entregar para o Senhor Jesus, né, de me entregar por inteiro e deixar Ele governar a minha vida, talvez eu não teria sofrido esses 8 anos. Porque Deus ele aguarda essa escolha e essa decisão que só nós podemos fazer. Né? Porque Ele não vai invadir a vida de a ninguém. vida de ninguém. O livre-arbítrio, o livre-arbítrio, respeito, né? Exatamente. Ô, irmão, o senhor falando de experiência, algo tão importante que existem pessoas que passam a vida inteira na igreja e nunca Isso. tiveram de fato uma experiência com Verdade. Deus. É uma vida rasa, Isso. uma vida vazia. E nós precisamos ter experiências com o nosso Deus. É o que vai mudar tudo, é o que vai mudar, Tudo. que dá um destino à nossa vida, é a Isso. experiência É com verdade, Jesus. né? É o relacionamento. Relacionamento. Né, diário com Ele. É verdade. E como você falou muito bem, né, assim, a Igreja a Batista Nova Sião, Sim. Por meio da vida do apóstolo e da vida dos pastores, nos ensinaram e tem nos ensinado muito bem isso, essa questão do relacionamento com Deus. Né, que não tem nada a ver com religiosidade. Isso. Né? É o que vai manter uma vida espiritual firme, Sim. é o relacionamento com Deus. É tanto que aqui na minha casa eu tenho aqui o meu cantinho de oração. Amém. É um porãozinho que eu tenho ali, Glória que eu fiz Deus. especificamente para me ficar sós com Amém. Deus, porque eu entendi a importância de manter um relacionamento Sim. com Deus, e através desse relacionamento é que todas as áreas da nossa vida vai ser abençoada. Aleluia. Então, eu deixo essa mensagem para você, meu irmão, minha irmã, você talvez que está sofrendo com o filho, com a filha, talvez nas drogas, ou em outra situação, em outra área de sua vida, que você possa experimentar. Dê um passo adiante, dê um passo à frente, entregue de verdade a sua vida para Jesus, jogue a toalha para você mesmo, jogue a toalha, fale, eu não aguento mais, sozinho eu não consigo. Eu fiz isso. Eu entendi que sozinho eu não ia conseguir. Então eu me entreguei completamente para o Senhor. Faça uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Verdade. E essa aliança com o Senhor Jesus que estamos falando aqui nesse podcast não é somente ir à igreja, ser amigo da igreja, mas que você possa ter uma experiência real e verdadeira com Jesus. Verdade. Foi essa experiência que me libertou. Amém. Foi essa experiência que me curou. Então deixa essa palavra para o seu coração. Salmo 113, a partir do verso 5, diz que o Senhor, Ele ergue o necessitado do monturo e das cinzas e põe assentado ao meio dos seus príncipes, os príncipes do seu povo. Então é assim que Deus quer fazer, meu irmão, minha irmã, com a sua vida. Talvez você está assistindo, está passando problema de alcoolismo, prostituição, drogas. Eu quero dizer que ainda há esperança para você. Há jeito sim para a sua vida. Aleluia. O próprio Deus falou que Ele ergue do monturo e do pó necessitado, aquele que não aguenta mais levar sua vida sozinho. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então a tua solução, a tua esperança está em Cristo Jesus. Se entregue completamente para o Senhor e você verá o que Ele fará na tua vida. Coisas extraordinárias. Ou extraordinárias, se a gente
fosse falar tudo aqui, seria 2 dias, 3 dias de podcast, porque o nosso Deus é maravilhoso. E em tão pouco tempo, Ele faz coisas extraordinárias na tua vida. É verdade. Então Ele quer fazer isso com você também, com a sua casa, com a sua família. Aleluia. Então vai um abraço do irmão André para você e sua família, que o Senhor em Cristo abençoe a tua vida e toda a tua casa, em nome de Jesus. Quero profetizar que o próximo será você que estará aqui nesse podcast, Amém, é verdade. contando as maravilhas e os feitos que Amém. Deus vai fazer na tua vida Amém. e na tua história, em nome de Jesus. Amém. O senhor pode fazer uma oração para encerrar? Sim, faço. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Aleluia, Senhor, Jesus. por esse momento tão maravilhoso, Pai, Verdade, Deus. por essa oportunidade tão maravilhosa e tão abençoadora, meu Deus, aonde nós estamos por meio, Pai, do canal. Aleluia. Pode crer, Senhor, tocando em vidas, meu Pai amado. Essa mensagem nós sabemos que irá chegar nos lares, Sim, Senhor. nas famílias, meu Pai. E nós sabemos que a unção do Teu Espírito irá tocar, Senhor, Amém, cada coração, Deus. cada mente, meu Pai. E declaramos e profetizamos a libertação dos oprimidos, Verdade, a Deus. cura dos enfermos, meu Deus. Profetizamos, Senhor, debaixo dessa atmosfera de milagre, profetizamos Aleluia. o milagre do Senhor na vida, Pai, daqueles que vão estar, Senhor, assistindo Glória a e nos Deus. ouvindo, ó Pai. Meu Deus, que enfermos sejam curados, Sim, que Senhor. oprimidos sejam libertos, Em nome de libertos, Jesus. meu Deus, que casamentos sejam Em restaurados, nome de em Jesus. nome de Jesus, que é por meio desse canal, Senhor, a unção do Teu Espírito esteja tocando em cada um, Senhor, Aleluia. nessa hora, e que haja, Senhor, testemunho de cura, de Sim, libertação e de milagre. Assim nós te agradecemos. Te agradeço, Senhor, pela vida de Aleluia. Cristiane, seu Amém, esposo, sua Deus. família, por esse trabalho tão Sim, maravilhoso. Senhor. Que o Senhor possa abençoar ainda mais Aleluia, esse Jesus. trabalho, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, enviar os recursos Sim, necessários, Pai, para que essa obra continue Amém, alcançando meu vidas Deus. e famílias. Em nome de Jesus te damos graças. Amém, Amém. Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém, Amém. pastor. Muito obrigada. Amém.